Será que grávida pode comer peixe cru? E outros frutos do mar, como por exemplo, ostra, lagosta, vieiras, outros tipos de peixe, e aquele tal peixe que tem muito mercúrio? Quer saber de tudo isso? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro e eu tô aqui hoje para tirar aquela dúvida famosíssima que tá sempre pintando nos comentários do meu e-mail no Instagram, que é: Mônica, tô grávida, posso comer peixe cru? A maioria das perguntas estão todas em volta do peixe cru, mas eu também vou falar de outros tipos de frutos do mar e assim como peixe cozido, o que a gente faz? Tem peixes que podem ser congelados, enfim. Vamos começar desde o começo, mas antes não esquece de dar um curtir aqui pra mim e se inscrever se você ainda não tá inscrita. Se quiser, também ativa a notificação clicando no sininho pra ficar por dentro de todo o vídeo que sobe aqui no Almanaque dos Pais. De segunda a sexta tem vídeo novo. O negócio é o seguinte, eu vou começar falando do peixe cru especificamente, tá bom? Porque ele tá precedendo todos os outros cozimentos. E isso também vale para frutos do mar consumidos cru, como ostra, como marisco, por exemplo. O que acontece é o seguinte, eles podem conter alguns parasitas que depois que você ingere, ele vai para dentro do seu organismo e ele vai começar a consumir alguns nutrientes que podem ser essenciais para o desenvolvimento do seu bebê e para o seu bem-estar. E não é só isso, um outro risco que tem também é que aumenta muito a chance de intoxicação alimentar. Pode ser por conta de alguma coisa, uma parasitinha que tá lá, ou por conta de má conservação. Então o que acontece é que o peixe cru, se ele não tiver nenhum parasita, se ele estiver bem conservado, ele não vai ter problema nenhum para sua saúde. Só que a grávida, como ela fica muito vulnerável, principalmente à intoxicação alimentar, ou seja, ela vai ter episódios, de ânsia, de vômito, pode ter também desinteria, alguns médicos pedem para não correr risco. Em compensação, outros médicos vão falar para você sim que pode, que não tem problema, desde que você tome muito cuidado com a procedência do peixe. E aí você vai num restaurante e fala: Mônica, eu tô indo num restaurante, como é que eu vou saber? Você pode perguntar. Uma das coisas que alguns restaurantes japoneses fazem, alguns, não são todos, é que eles congelam o peixe, porque durante o congelamento, muito desses parasitas, mesmo de algumas coisas que poderiam fazer mal para a sua saúde, causar uma intoxicação alimentar, eles são eliminados por conta desse congelamento. Então eles congelam o peixe para não ter esse risco, não correr esse risco, principalmente para quem está consumindo. Mas não é uma prática geral, porque o consumo, vamos dizer assim, vou fazer aspas aqui, tá? Porque eu não sou da comunidade japonesa, então não vou conseguir falar com certeza, mas acho que o consumo tradicional seria realmente peixe fresco sem estar congelado. Esse seria o correto, mas muitos restaurantes optam por congelar exatamente por conta desse risco de contaminação ser diminuído. Então minha dica é que você fale com o seu obstetra, conversa com ele. Se você gosta muito de peixe cru, conversa com ele, explica a sua situação e se ele te liberar, procura realmente lugares, seriam restaurantes, que tem um fluxo de cliente alto, que eles vão estar sempre renovando os peixes que eles têm e não se envergonhe, pergunte sim, é para sua saúde e do seu bebê. Se vai procedência, se ele é congelado ou não, se está bem fresquinho, se tem algum risco de ter alguma contaminação por conta da gravidez, se está tomando mais cuidado, pode falar, não tem problema nenhum. Se por um acaso eles ficariam ofendidos com a sua pergunta, o problema é deles e não seu, combinado? E agora vamos falar dos outros tipos, O peixe cozido, desde que ele seja assim bem cozidinho, ele não traz qualquer problema para sua saúde, porque o cozimento correto, ele vai matar todos esses parasitas, tudo que poderia fazer mal para você. Então o peixinho, quando ele tá bem cozido, é legal. Só que a gente gosta muito de comer postas. E as postas nem sempre são muito cozidas, como por exemplo uma posta de atum, uma posta de salmão, a gente tosta só as casquinhas e deixa o centro mais cru. Então se você for num restaurante, a dica é que você peça a eles que passe um pouquinho mais, porque você não gostaria de comer com o centrinho esse mais cru. Eu sei que ele fica mais úmido, mais gostoso, até com água na boca, fica mais suculento. Mas nessa situação é melhor você prevenir do que remediar. Outra dica também é você aguardar 3 a 4 minutinhos para comer, porque aquele aquecimento, ele vai chegando ao centro e vai deixar então um pouquinho mais cozidinho, aumenta a chance dele estar matando tudo que está ali por perto. Mas as postas tem que ter um cuidado especial sim. Outros frutos do mar, como por exemplo camarão, lagosta, você pode observar pela coloração. Quando eles estão cozidos, eles ficam com uma coloração um pouquinho mais vermelha. Em compensação, a vieira, ela fica mais leitosa, ela não vai ficar vermelha, ela vai ficar mais leitosa. Se você for comer, por exemplo, uma paella que tem camarão, frutos do mar, tem marisco, tudo bem, porque tá tudo super cozidinho, não tem problema nenhum. Mas o marisco e a ostra, é legal você tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de se alimentar, porque eles crus podem trazer também essas parasitas, tem um risco aumentado disso acontecer, então realmente pode
causar para você uma intoxicação, um desconforto que não é legal, porque você tá mais suscetível por conta da gravidez mesmo. Sempre que você for cozer um dos mariscos ou as ostras, a dica é que você aguarde a concha abrir. A concha que abriu, você consegue remover o marisco, ele tá numa boa qualidade, ele tá fresco, você pode consumir sem problemas. Os conchinhas que ficam fechadas, geralmente eles não estão, né, adequados para consumo. Mas quem vai poder tirar, na verdade, essa dúvida sua seria realmente um especialista, a pessoa que vende, mas principalmente o seu obstetra. Conversa com ele para ver qual que é a conduta que ele tem com tudo isso. Ele pode falar para você, 9 meses você sobrevive sem, é melhor não, ou liberar. Vou falar o meu caso específico. O meu obstetra liberou. Eu poderia comer desde que eu soubesse a procedência. Então ele falava, por exemplo, restaurante. Eu eu amo até hoje, comida japonesa. Então, o que eu fazia? Procurava bons restaurantes. Eram mais caros, mas matava a minha vontade. Eu não comia com tanta frequência como antes da gravidez. Durante a minha gravidez, eu comia uma vez por mês, mais ou menos, ia num lugar mais caro, mas que eu sabia que estava tudo fresquinho. Não tive problema nenhum. Mas toma atenção especial pro shoyu, tá? Como o shoyu tem muito sal, ele retém muito líquido, isso pode causar também desconforto. E agora, falando sobre peixes de uma forma geral, eu gostaria de te alertar que, assim, mesmo os peixes, esses mais gordurosos, eles podem ter um efeito do meio ambiente que não vai deixar ele tão saudável como ele deveria ser. Mas mesmo assim, eles continuam super importantes durante a sua gravidez você consumir, porque eles têm, por exemplo, ômega 3, só peixe tem ômega 3, que ajuda muito no desenvolvimento cerebral do bebê. Então é muito importante que você consuma peixe de 1 a 2 vezes por semana. Porém, alguns peixes, eles podem conter mercúrio, e esse mercúrio daí, ao invés de ajudar, vai prejudicar. O exemplo seria cação, tubarão, garoupa, peixe-espada. Então, para esses peixes é legal você dar uma reduzida. E aí entra também o famoso atum, adorado, amado, salve, salve. Adoro atum. Só que o atum, o que acontece é que ele também pode ter uma concentração um pouquinho maior de mercúrio. Então não passe o consumo do atum, se for a latinha, 1 lata por semana. E se for os filezinhos, 2 filezinhos por semana. Não exagera por conta do mercúrio, tá? Agora, se você está falando de outros peixes, como por exemplo, truta, dourado, salmão, anchova. Nossa, tem essa infinidade enorme de peixes que a gente tem por aí. Tô falando assim, salivando, porque eu sou louca por frutos do mar, é a minha comida preferida. Então esses peixes você pode tentar consumir de 1 a 2 vezes por semana para sua saúde, para o seu deleite, porque é muito bom, e também para a saúde do seu bebê. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer suas dúvidas. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir aqui pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo.